Boa tarde. Começando mais um programa Ministério Fios de Prata em um novo tempo. E esse ano, vamos ter um tema específico. Aprendizado, estudar mais a palavra, estudar mais livros, aprender mais. O nosso versículo que nós estamos usando, quem atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Então, o que confia no Senhor, o que é confiar? É entregar, é colocar todas as suas preocupações naquele. E aquele é quem? Jesus Cristo. Que nós possamos confiar nele em todos os momentos. E sabemos que quando a gente confia nele, tudo fica mais fácil. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai bendito, obrigado, Paizinho, porque temos a Ti e podemos confiar em Ti. E que nós possamos querer a cada dia aprender mais, estar mais perto de Ti e crer que o Senhor está mais perto de nós. Então fica conosco, fica abençoando a cada um de nós. Vem estar, Senhor amado, nos dando a direção. Pedimos também para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão no leito de dor. Ó Pai amado, vem estar cuidando de nós. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor e precisamos do Teu cuidado. Fica conosco, meu Pai, em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Nós estamos usando esse livro, 60 mais, durante esse mês, esse ano, E quem quiser ganhar um livro, vai ter um sorteio no final do mês. E quem quiser, bota lá no chat ou bota no zap, eu quero, que eu estou anotando todos os nomes. Nós pedimos autorização, União Feminina Missionária Batista do Brasil, e ela nos cedeu. E a Jaqueline Dias Cabral Teixeira concordou que a gente pudesse usar. E a irmã Lina Silvana continua falando muito, muito bom. Tá sendo um tempo assim maravilhoso. E essa semana ela vai falar sobre memória. Então, vamos assistir? Vai ser muito bom. Olá! Aqui estamos nós para a nossa quarta semana juntos. Que bom! Bom saber que você está aí do outro lado, acompanhando o trabalho da terceira idade, Fios de Prata. E eu estou tentando passar um pouquinho para que você possa ajudar a si próprio ou ajudar a alguém que esteja precisando dessas informações. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre a questão da memória. A memória é algo que preocupa não só os idosos, a turma da terceira idade, como também os mais jovens. Sabemos que a qualidade daquilo que nós produzimos vem muito daquilo que guardamos. Quanto mais lemos, quanto mais estudamos, mais informações nós vamos acumulando para que possa ser utilizado no nosso dia a dia. Mas aí o que acontece quando essas informações não estão mais sendo guardadas ou estão sendo esquecidas? Bom, com o passar do tempo, como eu já falei em todos os nossos encontros, mudanças vão acontecendo naturalmente. Essas mudanças acontecem porque no dia a dia a gente vai perdendo capacidades que existiam normalmente e que hoje já ficaram para trás ou diminuíram muito a sua qualidade, o seu valor. Na memória, a gente também tem uma forma de transformar aquilo que nós já temos para que isso se torne algo que diminua muito mais tarde do que imaginamos. Se eu não tenho mania ou o exercício diário de estudar, de ler, e a gente pode ler muito a Bíblia para poder resolver essa questão. Olha só, já começamos o início do ano e a gente pode ler a Bíblia, e a forma de ler a Bíblia traz essa memorização. O que vocês estão fazendo hoje com a Rose aí e transcrevendo a Bíblia
é uma forma de você exercitar, porque além de ler, você escreve, você está usando outros sensores do seu corpo para que possa guardar a informação. Olha que bom, né? Esse tipo de coisa traz a você um aprendizado melhor e vai capacitando o seu cérebro para ele continuar se desenvolvendo. Mas se você simplesmente perdeu o prazer, quer ficar dentro de casa, encolhido, só quer saber das pessoas entregarem as coisas nas mãos, não quer fazer algo para poder crescer, e isso eu estou dizendo para pessoas que podem sair, que podem levantar, que podem fazer alguma coisa. E quem não pode, pode pegar a Bíblia, pode pegar um livro, pode pegar papel e caneta, escrever coisa, criar história, desenvolver a sua memória. Bom, nós normalmente temos 3 tipos de memória. Uma memória chamada imediata, que são de coisas que estão acontecendo agora. A gente pode dizer assim, algumas horas atrás ou alguns dias atrás que aconteceram e que provavelmente vão ficar guardadas. Essa é uma memória imediata, tá? Então a gente guarda fatos. Por exemplo, um exemplo muito claro disso, o que eu comi no almoço de 2 dias atrás? Será que a gente consegue lembrar? Faça aí o teste aí com você. Essa é uma memória imediata. Depois nós temos uma memória intermediária. Essa memória intermediária já leva mais tempo. Ela leva semanas, meses atrás. E aí? O que eu consigo lembrar de algumas semanas atrás? O que eu consigo lembrar de alguns meses atrás que faz com que eu entenda que a minha memória imediata ainda está intacta? É um fato a ser levado em conta. Agora, nós temos uma outra memória que é a memória remota, de coisas do passado, coisas que a gente não consegue esquecer mesmo. Principalmente coisas que foram muito importantes na nossa vida, coisas que às vezes magoaram. Essas coisas ficam gravadas, eu não sei porquê, né? Mas coisas que nos alegraram muito, como a chegada de um filho, como ele começou a andar, como começou a se desenvolver. Isso a gente não consegue esquecer. Essas memórias, elas são memórias que normalmente todos nós temos. Mas com o passar do tempo, a memória imediata e intermediária, elas começam a falhar. E essas falhas a gente chama de lapso de memória. E são falhas que podemos considerar como falhas normais, tá? A gente vai perdendo a capacidade de ficar lembrando essas coisas com muita facilidade. Mas temos uma memória remota maravilhosa. Nós não esquecemos das coisas do passado. Nós não esquecemos do que aconteceu quando morava em determinado lugar, ou quando o filho tal nasceu, e as malcriações que os filhos fizeram. Só para descontrair, né? Mas a gente lembra de coisas mesmo do passado com mais facilidade. Isso é normal. É diferente, por exemplo, de uma doença como o Alzheimer. Porque a doença do Alzheimer, ela vai muito além do que só esquecer algumas coisas. Ela mexe com a fala, ela mexe com o corpo, na questão do tremor, ela mexe com a capacidade de se cuidar. Então você esquece não só da pessoa que está aqui na tua frente, como você esquece de um gás que foi ligado na hora de acender para esquentar uma comida ou para esquentar uma água para fazer um café. Ela vai muito além de tudo isso e deve ser cuidada. O Alzheimer ele consegue normalmente a partir dos 65, mas nós temos casos de pessoas com 40 e poucos anos que tiveram Alzheimer. Então, se a sua perda de memória ela vem acompanhado de outros casos como esse que eu acabei de falar, então ali a gente precisa procurar um atendimento. Ai, Silvana, mas eu não consigo me acostumar ou aceitar essa ideia de não lembrar de coisa que eu fiz há 2 dias atrás, de coisa que eu fiz há 1 semana atrás. Calma, use uma agenda.
Anote coisas que você faz. Nós precisamos aprender a nos adaptar com o tempo, com as mudanças da vida da gente. Não vamos ter 20, 30 anos para sempre. E as coisas que vão acontecendo, elas precisam ser reconhecidas como normais na nossa vida e adaptadas para que nós possamos continuar vivendo bem. Então, vou dar aqui algumas dicas para você. Faça exercícios diariamente que mexam com a sua memória. Como, por exemplo, caça-palavras, palavras cruzadas. Brinque com os seus netos, com a sua família de dominó, do jogo do Uno, que é fácil de encontrar em qualquer lugar. Bote para memorizar coisas, versos, versículos bíblicos. Leia, termine de ler e tente pensar o que eu consigo entender ou o que eu lembro desse versículo. Exercite, faça isso. Faça uma lista de compra na hora de ir fazer a compra, mas não use o tempo inteiro. Faça a compra. No final da compra, comece a falar assim: bom, será que eu consegui lembrar de tudo? Aí sim, você pega a sua listinha de compra e vai fazer uma revisão. Bom, eu comprei isso. Faltou isso aqui. Você vai se adaptar à sua realidade sem perder fatos importantes para a vida. Exercícios que você consiga se memorizar fatos é importante, então não se esqueça de fazer isto. Uma coisa que você também pode fazer para você: faça um curso novo. Ah, mas eu não vou aprender. Claro que você vai aprender. Faça um curso de... eu não gosto de tricô e crochê. Tudo bem, é seu direito de não gostar. Mas você sabia que você pode fazer um curso de inglês? Você sabia que você pode se alfabetizar se você não é alfabetizado? Você sabia que você pode fazer um curso de ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, se você não tem? Você ainda é capaz de aprender. Não pare. Continue desenvolvendo, porque tudo que você tem que adquirir vai fazer bem para a sua vida, vai fazer bem para o seu crescimento, para a sua memória, para o seu cérebro se continuar se desenvolvendo. Então, entenda, a perda auditiva vai acontecer, ela é gradativa, não acontece de uma hora. Se você perdeu a audição de uma hora para outra, existe uma patologia, então precisa ser investigado. Mas se você vai perdendo devagar, preste atenção que essa perda você nem consegue identificar. Se é algo que você está identificando gritante agora, então precisa cuidar. Mas a perda normal, ela vai acontecendo devagarinho, como aquela história que eu contei do som que os meus sobrinhos e meu filho ouviam e nós não ouvíamos mais. Então entenda, tudo tem o seu tempo. Deus dá cada coisa no tempo certo e Ele vai cuidando também no tempo certo. E se isso vai acontecer no tempo de Deus, vamos descansar. Vamos entender que nada acontece nos filhos dele que ele não tenha ciência disso. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de volta e agora falando sobre disfagia. Você sabe o que é? Vamos aprender um pouquinho mais na próxima quinta. Eu recebi um louvor especial muito, muito lindo de duas irmãs, Júlia e Sofia. Elas estão uma tocando violão e outra tocando violino e cantando uma música do cantor cristão, gente, que eu amo, Firme nas Promessas. Então, vocês vão amar e que Deus continue abençoando a vida dessas meninas. E outras que estão enviando para mim músicas, enviando coisas que a gente possa colocar no nosso ministério. E ainda vamos ouvir a Isa Keiles, que ela falou semana passada, né, sobre a influência da palavra de Deus nas nossas vidas. E essa semana ela encerra. Então está sendo um tempo muito bom e que Deus possa nos abençoar. Vamos assistir?
Boa tarde, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus. Na semana passada, nós conversamos um pouco e falamos sobre a visão dos espias na Terra Prometida. 10 espias sentiram-se como gafanhotos que poderiam ser devorados pelo inimigo. Porém, Josué e Caleb sentiram-se seguros nas promessas de Deus e declararam: como pão podemos devorá-los. Nós precisamos nos enxergar pelos olhos de Deus, através da palavra de Deus. Josué e Caleb, mesmo sendo criados no Egito, na mesma circunstância como escravos, eles, porém, não se viam como gafanhotos. Na verdade, eles olharam para os gigantes, para o tamanho dos obstáculos e declararam: como pão podemos devorá-los. Quando nós conhecemos as promessas de Deus para nossas vidas e o lugar que ela ocupa em nós, ela nos dá força para lutar. Esse é o poder das Escrituras em nossas vidas. Esse é o poder das Escrituras no comportamento humano. Agora prestem atenção. Quando o nosso relacionamento com a Bíblia é superficial, nós não conseguimos enxergar quem nós somos em Deus. A percepção das promessas de Deus para nossas vidas, ela passa despercebida. A gente enxerga as promessas, a gente crê nas Escrituras, mas a gente não consegue torná-las uma realidade em nossas vidas. Nós não conseguimos aplicar em nós mesmos. E pasmem, quanto mais longe das Escrituras, mais o poder do pecado se torna maior a sua ação em nós. Menos o poder do Espírito Santo atua em nós quando nós estamos longe da palavra de Deus. Porque longe da palavra de Deus nós perdemos força. O irmão é crente, o irmão é lavado, é comprado pelo sangue do Cordeiro, é batizado nas águas, é cheio do Espírito Santo, tem seus pecados confessados e perdoados, é liberto, é uma nova criatura. Mas não consegue ver quem ele era em Deus. Ele não consegue saber o que a Bíblia diz que ele é. Porque sem conhecer os seus direitos de filho de Deus, ele não consegue saber quem ele é em Deus. Eu tive acesso àquela pesquisa que o pastor John Bevere postou sobre os efeitos da leitura da palavra de Deus quando ela é feita com regularidade. Pois é, o resultado dessa pesquisa, ela traz resposta sobre o que nós estamos tratando nessa palavra, sobre os resultados da palavra de Deus no comportamento humano. Somos otimistas ou somos pessimistas? A pesquisa mostrou os efeitos sobrenaturais na vida de um leitor assíduo das Escrituras. A pesquisa mostrou que uma pessoa que lê a Bíblia diariamente, ela é visitada por benefícios incríveis. Você quer ver que coisa incrível? As pessoas, quando estão lendo a Bíblia, 30% do seu sentimento de solidão cai. Diminui os problemas de raiva em 32%. Amargura nos relacionamentos, casamento, filhos, problemas relacionais cai 40%. Eu achei incrível. Quando as pessoas estão tocando na palavra de Deus que elas têm problema de alcoolismo, cai 57% as suas quedas no alcoolismo. Lendo a Bíblia diariamente, o sentimento de estagnação espiritual cai cerca de 60%. Olha que incrível! Eu achei tremendo. Quando as pessoas estão lendo a Bíblia, o contato dela com a pornografia tem uma queda acentuada de 61%. Agora, o que eu achei mais tremendo, quando as pessoas estão tocando na palavra de Deus, o seu compartilhamento de fé, a sua coragem de falar de Jesus, de compartilhar a sua fé, aumenta em 200%. Isso é incrível. Que poderoso acesso a palavra de Deus faz sobre nós. Sem a presença da leitura da palavra de Deus, a pessoa não consegue viver o poder de Deus na sua vida. A pessoa continua pessimista, a pessoa continua negativa, a pessoa continua ansiosa, impaciente.
A leitura da Bíblia vai multiplicar a força do Espírito Santo em nós. Nós vamos viver mais as qualidades dos frutos espirituais. Para que nós possamos viver com poder o que o Evangelho diz que nós somos, nós precisamos ler mais Bíblia. Deixe-me falar para você algo muito poderoso. O que ativa a fé em nós é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem lê a Bíblia ouve o que o Espírito Santo diz. Muitos irmãos continuam com as suas vidas presas desde a infância. E muitos de nós continuamos em prisões. Prisões que vieram de palavras negativas dos nossos pais. Prisões que vieram de abandono, de rejeições. Em muitos casos, essas prisões que vieram da infância se tornaram tão fortes em nós que hoje muitos vivem sob os efeitos nocivos do aprisionamento de palavras negativas que foram ditas a nosso respeito. E são exatamente essas prisões que nos impedem de vivermos o poder de Deus em nossas vidas. Quando nós nos tornamos leitores assíduos da palavra de Deus, da Bíblia, nós somos visitados pelo sobrenatural. E nós começamos a receber forças, assimilar as verdades que ali diz a nosso respeito. Quando nós criamos vínculo com a palavra de Deus e que nós permanecemos diante dela, nós temos força para assimilar as verdades de Deus escrito ali para as nossas vidas. As virtudes das Escrituras, elas criam dentro de nós uma identidade que nos dá autoridade, que nos dá sensibilidade ao Espírito Santo. Voltando ao assunto dos espias. Aqueles 10 espias se autodenominavam gafanhotos. Eles disseram: aos nossos olhos eram como gafanhotos. Mas a palavra que tristemente define a condição desses homens é que, na verdade, eles eram escravos, se sentiam escravos. Eles não conseguiam tomar posse do poder de Deus para terem uma vida melhor, porque eles não conheciam o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus está aqui, na palavra dele. Aqueles espias nasceram escravos, foram libertos, mas continuaram a agir como escravos. Irmãos, a única saída para apagar a imagem negativa que temos de nós mesmos é mergulhar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que diz quem nós somos. E nós somos mais que vencedores em Cristo. Ler a Bíblia, ler e ler vai nos dar força, vai aumentar o nosso nível de fé. Nós vamos aumentar o nosso condicionamento espiritual com a leitura da palavra de Deus. Olha o que o pastor Luciano Subirá disse recentemente. A quebra do jugo da escravidão está condicionada ao tempo que uma pessoa passa lendo a Bíblia, tocando na palavra de Deus. A nossa identidade não tem nada a ver com o que falaram a nosso respeito. A nossa identidade tem tudo a ver com o que a Bíblia diz que nós somos. Não importa o que nós pensamos de nós mesmos a nosso respeito ou o que as pessoas falam, nós já fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. A nossa identidade tem a ver com o que Deus diz que nós somos. E para assimilar essa identidade, para assumir essa identidade, é preciso ter um relacionamento contínuo, constante com a palavra de Deus. Nós nunca teremos acesso a uma transformação profunda se nós não gastarmos tempo lendo a palavra de Deus. Nós nunca saberemos quem realmente nós somos se nós não gastarmos tempo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. E ela precisa entrar profundamente em nosso ser, dentro de nós. E nós precisamos de estar continuamente lendo a palavra, porque é ela que arrebenta as correntes, que quebra as prisões, que arrebenta os sentimentos de escravidão. Eu desafio você a experimentar
os poderes libertadores de ser um leitor assíduo da palavra de Deus. Nós vamos, esse ano de 2021, escrever uma nova história. Vamos escrever uma história segundo o que a palavra de Deus diz que nós somos. E aí, quando você chegar no final do ano, você vai poder dizer assim: agora sim, agora eu entendi quem eu sou em Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu te desafio a usar o ano de 2021 para conhecer, para mergulhar nessa palavra. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, querido. E aí, gostaram do programa? Como sempre, muito bom, né? Nosso programa é feito com muito carinho e com muito amor. Espero que todos tenham gostado. Vou continuar falando, né, sobre Tânia escrevendo a minha Bíblia. Então tá sendo um tempo muito bom, muitas pessoas estão se juntando a nós e eu quero fazer, né, 2 comunicados. Primeiro, no dia 31 nós vamos ter o nosso programa, nosso culto na igreja, é a Ceia do Senhor. E vai ter uma coisinha gelada, uma coisinha gostosa no final do culto. E peço a cada um que leve o seu caderno, que já acabou de escrever. Se estiver quase terminando, tenta terminar para poder levar, que vai entregar na recepção lá da igreja, tá bom? A gente vai ter um trabalho especial fazendo com os cadernos. E nós também, eu peço também que vocês possam adquirir um caderno pequeno para que em fevereiro todos possamos começar a copiar o Mateus. Então, vamos junto nessa, vai ser um tempo diferente. Mateus é um pouco grande, mas a gente vai fazer devagar, porque o seminarista Rodrigo vai nos ajudar falando um pouco sobre Mateus. Então, vamos começar a copiar e depois a gente vai estar ouvindo sobre Mateus. Então, está sendo um tempo muito bom. Outra coisa que eu quase esqueci. A EZBD, toda segunda-feira nós estamos estudando sobre o livro da Bíblia. Agora nós estamos dando 1 a Timóteo. Então, que Deus nos abençoe. E se você ainda não está recebendo, manda mensagem para mim. Que toda segunda-feira, agora é a Luciele, ela está dando uma aula sobre a Bíblia. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades que Deus está nos dando. Nós temos tempo agora para isso, né? Então, que Deus nos abençoe e vamos continuar intercedendo uns pelos outros. E curte o programa. Vamos lembrar de curtir. Essa curtida é importante. Vamos compartilhar, vamos nos inscrever no programa e ativar o sininho. Isso é bom, porque aí vamos saber que a Igreja Batista de Brasilândia tem muitas coisas boas acontecendo, tá bom? Fica na paz e que Deus nos abençoe e dê uma semana especial. Beijo grande!